Neste vídeo vamos falar sobre IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Vamos falar sobre os chamados sujeitos passivos mistos e, nesse âmbito, vamos abordar o método da afetação real e o método da percentagem, ou também denominado pró-rata. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos. Os cursos da Certform são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Por exemplo, a matéria do IVA é uma matéria abordada em alguns dos cursos onde nós desenvolvemos a fiscalidade. Temos mesmo o curso prático de IVA, que faz parte da nossa oferta formativa. Para conhecermos a Certform, podemos consultar o site em certform.pt e temos de imediato acesso ao calendário dos cursos para iniciar ao longo dos próximos dias. Também em e-learning e live streaming, pode consultar a nossa oferta formativa, cursos ministrados na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform. E, por exemplo, o curso de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, é um curso que é efetivamente ministrado em e-learning. A partir da plataforma e-learning, pode fazer o curso ou os cursos de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, no horário que pretender e a partir de qualquer parte do mundo. Também desenvolvemos na forma live streaming. Live streaming, os cursos são em tempo real e, portanto, têm uma data de início. As datas de início poderão ser consultadas ou acedendo aos próprios cursos, ou, como já tinha referido, através do calendário que apresentamos no site da Certform, onde pode consultar quais as próximas ações de formação que vão iniciar. Em e-learning e live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. O tema de hoje é sobre o IVA. Vamos falar sobre os chamados sujeitos passivos mistos. O que é que será um sujeito passivo misto? Em termos práticos, um sujeito passivo misto é aquele que desenvolve pelo menos duas atividades. Uma atividade estará sujeita a IVA e, consequentemente, ao estar sujeita a IVA, nós vamos poder deduzir o imposto respeitante às compras de existências ou de mercadorias, de imobilizado, de outros bens e serviços, mas a entidade desenvolve uma outra atividade, que é uma atividade que não está ou que está isenta de IVA. Pode estar isenta de IVA, por exemplo, pelo artigo 9º do Código do IVA. O artigo 9º do Código do IVA estabelece as isenções internas. Temos assim uma entidade que desenvolve pelo menos duas atividades, uma atividade sujeita a IVA e uma atividade isenta de IVA. E aquilo que acontece é que esta entidade ela vai ter de considerar a dedução do imposto, ou seja, como é que vai fazer a dedução do IVA. Quando o sujeito passivo tem assim estas duas atividades, ou pelo menos duas atividades, uma é sujeita, outra é isenta a IVA, não vai conseguir deduzir todo o IVA que suporta nas suas aquisições. E por isso estabelecem-se métodos de dedução do imposto.
Nós temos no artigo 23º do Código do IVA dois métodos. Um chama-se a afetação real. O outro chama-se o método da percentagem, também é conhecido pelo prorata. E nós vamos precisamente fazer a análise de como é que funcionam estes métodos, se os podemos utilizar sempre, se podemos optar por um ou por outro, quais são, enfim, as regras que estão estabelecidas relativamente a esta matéria. Ora, vamos recorrer aqui a um manual até para podermos dar um exemplo concreto sobre esta matéria. Ora, relativamente a sujeitos passivos mistos, eu já referi, já dei uma noção de sujeito passivo misto, mas de uma forma sumária, em matéria de IVA, os sujeitos passivos mistos são aqueles que simultaneamente pratiquem operações tributáveis que conferem direito à dedução e operações isentas ou não sujeitas que não conferem direito à dedução. O sujeito passivo misto é aquele que simultaneamente exerce uma atividade com direito à dedução. Isto significa liquida o IVA ou realiza operações isentas que conferem direito à dedução. Também as podemos considerar, nomeadamente as exportações, que são operações isentas, no âmbito do artigo 14º do Código do IVA. E depois uma atividade isenta nas operações internas, por exemplo, estabelecido no artigo 9º do Código do IVA, ou uma atividade não sujeita. Bom, em relação ao IVA que nós liquidamos, nós vamos ter de considerar nas nossas faturas, em relação ao IVA liquidado, o IVA liquidado nós sabemos que é o IVA a favor do Estado, o sujeito passivo terá um registro das faturas com IVA e das faturas com isenção de IVA. Quando estamos a preencher uma declaração periódica do IVA relativamente a este tipo de sujeitos passivos, aquelas operações em que é obrigatório a aplicação da taxa de IVA, são as operações tributáveis, nós vamos declará-las ou no campo 1, se for à taxa reduzida, ou no campo 5, à taxa intermédia, ou no campo 3, à taxa normal. A base tributável, os valores sem IVA, os valores que são faturados sem IVA. E depois o imposto a favor do Estado, que em termos contabilísticos é denominado por IVA liquidado, coloca-se no 2, ou no 6, ou no 4, nos campos 2, 6 ou 4. No fundo, se eu colocar no campo 1 100 euros, significa que no campo 2 coloco 6 euros, que é o correspondente IVA a favor do Estado. Se eu colocar no campo 5 100 euros de faturação, coloco no campo 6 13 euros, considerando a taxa intermédia de 13%. Se colocar no campo 3 100 euros, inscrevo no campo 4 23 euros, que é o respectivo IVA a favor do Estado. Portanto, a atividade da empresa tributável, que está sujeita a IVA, inscreve-se aqui naturalmente nos campos 1, 5 ou 3 e depois o respectivo IVA no 2, 6 ou 4. A atividade isenta da empresa, se estiver ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA, é inscrita no campo número 9. São operações isentas que não conferem direito à dedução. E como são operações isentas, obviamente não terão qualquer correspondência em imposto a favor do Estado, não há valor para o Estado, a operação é isenta, apenas se coloca os valores da faturação. Bom, isto é para declarar, digamos que, as bases e o imposto. Depois temos a problemática da dedução, do IVA dedutível. As empresas, elas deduzem, os sujeitos passivos, melhor dizendo, deduzem IVA relativamente às aquisições, às compras. Numa compra, nós suportamos o IVA. E o IVA suportado das
aquisições ou de imobilizado, por exemplo, de inventários de mercadorias, de existências ou de outros bens e serviços, poderá dar direito à dedução do IVA. Obviamente que temos sempre de salvaguardar o artigo 21º do Código do IVA, o artigo 21 do Código do IVA, que estabelece as exclusões ao direito à dedução. Portanto, se está no artigo 21, não é permitido deduzir o IVA daquele serviço ou daquele bem. Bom, mas continuando com o nosso manual, a questão que agora se vai colocar, mais uma vez, tem a ver com a questão da dedução do IVA. Em relação ao IVA suportado, há que, para efeitos de apuramento do imposto, determinar a parte do IVA suportado que corresponde à atividade com direito à dedução e a parte do IVA suportado relacionada com a atividade sem direito à dedução. Verifica-se que os sujeitos passivos deparam-se com uma dedução parcial do IVA suportado. Ora, em função dessa dedução parcial, existem dois métodos. Os dois métodos previstos na dedução relativa a bens de utilização mista são o método da afetação real e o método do prorata, que também é o chamado método da percentagem. Vamos então ver o que é, em primeiro lugar, o método da afetação real. O que é que vem a ser este método da afetação real? E depois vamos ver o segundo método, que é o método do prorata ou da percentagem. O método da afetação real, ele obriga o sujeito passivo a ter uma contabilidade analítica. Ou seja, uma contabilidade que vai permitir distinguir aqueles gastos que são imputados àquela atividade que confere direito à dedução e aqueles gastos que vão ser imputados à atividade que não confere direito à dedução. Portanto, temos que ter assim um sistema de contabilidade analítica para conseguirmos fazer uma imputação dos gastos. Os gastos que são imputados às atividades ou à atividade que não confere direito à dedução e os gastos são imputados à atividade que vai conferir direito à dedução. A determinação do uso efetivo dos bens ou dos serviços de utilização mista, ou seja, de utilização para as várias atividades da empresa, deve ter por base critérios objetivos de imputação. E esses critérios objetivos podem, por exemplo, ser a área ocupada por cada atividade, o número de horas do pessoal, o número de horas, por exemplo, de uma máquina, o número de trabalhadores que são afetos, etc. E claro, tudo isto sem prejuízo que as finanças, que a autoridade tributária possa vir a impor condições a empresas especiais ou de fazer cessar esse mesmo procedimento no caso de se verificar que estes critérios provocam ou podem provocar distorções significativas na tributação. Portanto, cabe sempre ou cabe à autoridade tributária avaliar a idoneidade ou exatamente a idoneidade desses critérios e, se necessário, impor, digamos que uma forma alternativa e fundamentada à adoção de critérios diferentes. Ora, segundo o artigo 23 do Código do IVA, e vamos ver isto aqui no manual, segundo o artigo 23º do Código do IVA, muito concretamente o número 2, pode o sujeito passivo efetuar a dedução segundo a afetação real a todos ou parte dos bens e serviços utilizados. Portanto, nós podemos utilizar a afetação real. A afetação real, digamos que é aquele método de âmbito geral que poderá ser efetivamente usado. E aquilo que nós vamos considerar, já sabemos o que é a afetação real,
Ou seja, no fundo, existem duas atividades da empresa, uma tributada, outra isenta, e existem aqueles gastos que são afetos à atividade tributável e os gastos afetos à atividade isenta. E nós temos de ter aqui critérios objetivos de estabelecer aqui uma forma de imputação desses mesmos gastos. E, na afetação real, será dedutível o IVA suportado nos gastos afetos às atividades tributadas e não dedutível os gastos afetos às atividades não tributadas. Mas quando se diz será dedutível o IVA suportado nos gastos afetos às atividades tributadas, claro que nós vamos ter sempre que consultar o código do IVA, em concreto o artigo 21 do Código do IVA, que são as exclusões do direito à dedução. E se um bem ou se um serviço estiver aqui no elenco do artigo 21 do Código do IVA, esse serviço ou esse bem não confere direito à dedução, mesmo que esteja afeto à atividade que é tributada e que teria eventualmente a afetação, a imputação dos gastos de direito à dedução. Portanto, temos sempre que considerar que o artigo 21 prevalece sempre e, portanto, quando existe equipamento ou bem, serviço dos elencados neste artigo, não há possibilidade de deduzir o IVA. E voltando aqui ao nosso manual, vamos agora falar do método pro rata. O que é este método pro rata, que é o segundo método que nos é apresentado no artigo 21, aliás, no artigo 23 do Código do IVA? O método pro rata, em primeiro lugar, ele tem algumas limitações relativamente à afetação real. Desde já, podemos dizer que essas mesmas limitações são as que constam também do artigo 23 do Código do IVA. O método pro rata aplica-se quando, pela natureza da atividade exercida, os inputs, que são os gastos, portanto, os inputs gastos suportados, são utilizados indistintamente em atividades com direito à dedução e sem direito à dedução. O método da percentagem de dedução, que também é denominado pro rata, aplica-se exclusivamente a bens e serviços que sejam utilizados conjuntamente em atividades que conferem direito à dedução e em atividades que não conferem direito à dedução. Ou seja, sublinhando exclusivamente a bens ou serviços que sejam objeto de utilização mista, ou seja, aquele equipamento, aquele bem, aquele serviço, ele é utilizado indistintamente, quer para a atividade isenta, quer para a atividade sujeita, e portanto digamos que é de utilização mista ou conjunta. São excluídos do cálculo do imposto dedutível outras atividades prosseguidas pelo sujeito passivo que não sejam atividades económicas. Bom, mas vamos entrar face a estas restrições que nós temos no uso do método da percentagem, vamos considerar ou vamos falar como é que, na verdade, ele vai ser usado, quando é permitido a sua aplicação, como é que ele é aplicado. Bom, ele é aplicado na base de uma percentagem. Ou seja, nós vamos ter que calcular uma percentagem contrariamente à afetação real, em que, a partir de um sistema de contabilidade analítica, nós conseguimos imputar as despesas, os gastos, os custos à atividade isenta. E esses gastos imputados à atividade isenta não permitem direito a deduzir IVA. E os gastos que nós imputamos à atividade ou às atividades sujeitas, esses sim, permitem a dedução do imposto. No prorata isto não acontece. Uma vez que nós temos indistintamente bens, serviços que são
utilizados tanto numa como noutra atividade, nós vamos ter aqui um critério e que vai ser um critério de proporção ou de percentagem, vamos ter de calcular uma percentagem. E essa percentagem, ela é calculada com base numa fórmula que também está prevista no artigo 23 do Código do IVA. Consultando aqui o artigo 23, vamos ali ao Código do IVA, ao artigo 23, que é o artigo, efetivamente, dos métodos de dedução relativa a bens de utilização mista, e é o número 4 deste artigo que estabelece como se calcula essa percentagem, que é a partir de uma fração. Essa fração que comporta no numerador o montante anual com imposto excluído, ou seja, sem IVA, das operações que dão lugar à dedução, nos termos do número 1 do artigo 20, e no denominador, o montante anual, também com imposto excluído, de todas as operações efetuadas pelo sujeito passivo decorrentes do exercício de uma atividade económica prevista na alineada, o número 1 do artigo 2º, bem como as subvenções não tributadas que não sejam subsídios ao equipamento. Ou seja, os subsídios ao equipamento não podem fazer parte do denominador. No cálculo referido anteriormente, não são, no entanto, incluídas as transmissões de bens do ativo imobilizado que tenham sido utilizadas na atividade da empresa, nem as operações imobiliárias ou financeiras que tenham um caráter acessório em relação à atividade exercida pelo sujeito passivo. As atividades, então, que estão aqui referidas no número 5 do artigo 23 não farão parte, ou seja, não serão incluídas aqui no respectivo cálculo. Bom, na base aqui do 4, do 5 e também do número 6 deste artigo 23º, eu vou dar uma metodologia para utilização aqui da percentagem, do método da percentagem ou do prorata. Então temos o seguinte, vamos imaginar que um determinado sujeito passivo misto apresenta os seguintes valores de faturação em 31 de dezembro de N-1, do ano anterior. Portanto, nós acabamos um determinado ano e temos um sujeito passivo misto, ou seja, que exerce pelo menos duas atividades, uma atividade sujeita, uma atividade isenta, e ele faturou pelo serviço A, que é sujeito a IVA, portanto vamos considerar esta atividade sujeita, faturou 300 mil euros. Faturou durante, portanto, é a faturação anual, aferida ao dia 31 de dezembro do ano N-1. E temos um serviço B, que goza de isenção de IVA ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA. Vamos então considerar esta atividade isenta de IVA, em que foi faturado 100 mil euros. Portanto, digamos que em termos da declaração periódica do IVA, ao longo do ano, nós vamos considerar, por exemplo, que a taxa de IVA é de 23%. Os 300 mil euros têm vindo a ser colocados no campo 3, o respectivo imposto a favor do Estado no campo 4, e os 100 mil euros têm vindo a ser colocados no campo 9, que são as operações isentas ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA. Isto do ponto de vista declarativo, ou seja, em várias declarações trimestrais, e trimestrais são 4, mensais são 12, totalizamos a inscrição de 300 mil euros no campo 3, nas N declarações, e 100 mil euros no campo 9. Mas agora, nós temos que a empresa recebeu um subsídio para equipamentos, que é uma operação não tributável, no valor de 10 mil euros, e outros subsídios à exploração de 6 mil euros. Portanto, estes são os elementos da contabilidade ao dia 31 de dezembro do ano N-1. Ou seja, no final do ano, nós vamos calcular o prorata.
ou através do método da percentagem. E através desse método, nós vamos utilizar a seguinte fórmula que acabamos ainda agora de ver no artigo 23 do Código do IVA. Aquilo que nós vamos efetivamente fazer, vamos consultar aqui a tal fórmula que eu estive a ler no artigo 23 do Código do IVA. Nós vamos aplicar um quociente em que vamos dividir as operações sujeitas a IVA e dele não isentas, portanto, aquilo que a empresa faturou e que está sujeito a IVA, mais as operações isentas, mas com direito à dedução. Nós não temos aqui neste caso, esta empresa, nenhuma destas operações, seriam, por exemplo, as exportações, que estão isentas de IVA, mas a empresa continua a poder deduzir o IVA, apesar de realizar operações denominadas exportações isentas pelo artigo 14 do Código do IVA. E depois, no denominador, nós vamos ter tudo, ou seja, todas as operações efetuadas pelo sujeito passivo no quadro de uma atividade económica, incluindo as subvenções não tributadas que não sejam subsídios de equipamento. Então, na base desta fórmula, e para resolver aqui a questão, nós fizemos o seguinte: o prorata será no respectivo numerador, nós colocamos os 300 mil euros, que é a faturação que a atividade sujeita nos proporcionou. E no denominador nós colocamos essa mesma faturação, mais a faturação da atividade que goza de isenção de IVA. Vimos que os subsídios de equipamento não podem entrar, ou não entram no denominador, está assim estabelecido. Os outros subsídios à exploração vão entrar aqui no denominador. Então, fazendo esta divisão, isto dá 0,7389. Fazemos um arredondamento para 74%, que também este arredondamento faz parte aqui da legislação. O número 8 do artigo 23 do Código do IVA refere que, para determinação da percentagem de dedução, o quociente da fração é arredondado para a centésima imediatamente superior. Portanto, fazemos um arredondamento. A partir deste arredondamento, esta vai ser a percentagem que nós vamos trabalhar no ano N, ao longo do ano N. Ela foi calculada na base dos elementos a 31 de dezembro de N-1 e servirá como, digamos que, provisório para ao longo de todo o ano N. Portanto, com base nos elementos de N-1, foi calculado um prorata provisório a utilizar ao longo do ano N. Então, a metodologia que vamos a partir de agora seguir para esta empresa é a seguinte. Nas declarações periódicas, sejam elas mensais ou trimestrais, já sabemos que o IVA mensal é obrigatório para aquelas entidades que faturam acima de 650 mil euros anuais. Trimestral é para aqueles sujeitos passivos que não alcançam esse valor anual de faturação, ou seja, ficam abaixo dos 650 mil euros anuais. Portanto, quer a empresa esteja a enviar o IVA através de declarações mensais, quer a entregar trimestralmente a declaração periódica, ela vai deduzir o IVA que é suportado nas aquisições com base na percentagem de 74% ao longo do ano. Por exemplo, se fizermos uma determinada aquisição de 100 euros, o IVA suportado nessa aquisição, por exemplo, 23% desses 100 euros, apenas vão ser deduzidos em 74%. E, portanto, vamos trabalhar sempre
na base desta percentagem ao longo de todo o ano N. Ora, na última declaração periódica deste ano N, na última declaração periódica, que vai ser entregue só em fevereiro do próximo ano, que já será N mais 1, nós apuramos o prorata definitivo. Porque aí nós já temos a faturação definitiva do ano N e com base nessa faturação definitiva fazemos novamente aquele rácio, aquele cálculo, aquele quociente. E esse vai ser o prorata definitivo que vai ser comparado com o provisório que andamos a utilizar ao longo do ano. E nessa mesma declaração, apurar se o IVA dedutível ao longo do ano N, com base no prorata provisório, foi superior ou inferior ao valor definitivo e proceder à correção. Ou seja, poderemos vir a ter regularizações a favor do sujeito passivo ou regularizações a favor do Estado. Teremos regularizações a favor do sujeito passivo, ou seja, a nosso favor, se aquilo que andamos a deduzir provisoriamente ao longo do ano, através da tal percentagem ou prorata provisório, for menor àquilo que é o prorata definitivo. Andamos a deduzir menos do que definitivo, o prorata definitivo nos permite deduzir. Então temos que corrigir, porque há uma diferença a nosso favor. Mas pode ser a favor do Estado, ou seja, nós podemos andar a deduzir com base neste prorata provisório de 74%, quando o definitivo apenas dá, por exemplo, 70%. Então andamos a deduzir mais do que aquilo que o prorata definitivo agora estabelece. Então vamos ter de corrigir, de regularizar, de fazer uma correção pela diferença, obviamente, a favor do Estado. E vamos ter, obviamente, campos para trabalhar isso na declaração periódica do IVA. Este prorata definitivo do ano N vai ser o prorata provisório que vamos fazer ao longo do próximo ano. Isto funciona sempre assim. O prorata definitivo, que é calculado no fim de um ano e que nos vai permitir fazer as tais correções, ele vai ser o prorata provisório a utilizar no próximo ano e vamos repetindo este procedimento. Na última declaração periódica do ano seguinte, enviada em fevereiro de N mais 2, será novamente realizado o procedimento referido em 2 e em 3. Temos de andar sempre a fazer isto ao longo dos anos. O processo vai ser repetido. Quanto às regularizações do IVA, a regularização será a favor do Estado. Eu já tinha dito isto. Se o prorata provisório for superior ao prorata definitivo. Ou seja, andamos a deduzir mais, provisoriamente, do que aquilo que poderemos fazer a partir do prorata definitivo. Então, para isso, vamos corrigir e temos na declaração periódica do IVA o campo número 41, que são as regularizações de IVA, e está aqui a favor do Estado. Campo 41, regularizações de IVA a favor do Estado. Já, contrariamente, se será a favor do sujeito passivo, ou seja, a favor da empresa, se o prorata provisório for inferior ao prorata definitivo. No fundo, andamos a deduzir com base numa percentagem inferior àquela que é calculada como prorata definitivo. Então teremos o campo 40 para corrigir, para efetivamente fazer a correção, a regularização, e o campo 40 é utilizado para regularizações a favor do sujeito passivo, a favor do trabalhador independente, a favor da empresa, enfim, a favor do sujeito passivo de IVA. O campo 40 são regularizações a favor do sujeito passivo, o campo 41 são regularizações a favor do Estado, e na base destes campos nós fazemos então as tais correções para corrigir aquilo que foi um prorata provisório, que andou a ser utilizado ao longo do ano na base dos elementos do ano anterior, com um prorata definitivo, que é calculado. E temos sempre que fazer estas mesmas correções.
Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.